Dani pediu essa semana para mim, para eu fazer essa parte no final. Um momento, a Dani, mulher do pastor? Isso, a Dani que foi aqui, falou no final até agora todas Sim. as vezes. Eu pensei em começar com uma pergunta, eu espero que não seja uma pergunta muito estranha, mas a pergunta seria: você já foi ao poço na hora mais quente do dia? Parece uma pergunta estranha, né? Poço de água? Poço de água, isso mesmo. Poço. Quando nós ouvimos agora, durante a tarde, né, o doutor Ares falar sobre o descanso, falar sobre a importância do sono e todas as coisas que ele falou, a gente poderia trocar um pouquinho essa pergunta, então, para fazer um pouquinho mais de sentido. E eu poderia mudar para a pergunta justamente: o que é que tem roubado o seu sono? O que é que tem tirado a sua paz, deixado você sem aquele descanso mental que a gente tanto precisa? E tem uma história na Bíblia, na verdade tem muitas histórias na Bíblia, mas tem uma história que fala sobre uma pessoa, uma mulher, que vivia inquieta, que vivia sempre tentando resolver, tentando encontrar sentido e paz para a vida dela, só que com muitas tentativas frustradas. E essa é a história de uma mulher que vai, na hora mais quente do dia, até o poço buscar água. Só que, por que ela faz isso? Por que ela não vai no horário normal? Por que não vai naquele momento em que é mais fácil, é mais cômodo e é mais gostoso? Ela vai no horário que dá mais sede, ela vai no horário que causa mais cansaço. Por que será? Eu acho que existem vários motivos. A Bíblia mesmo nos conta, nos dá um contexto histórico para encontrarmos vários motivos para isso. Só que eu acho que existem outros que talvez a gente possa trazer aqui para a nossa realidade, para o nosso assunto de hoje, que foi o descanso, que é tão importante para a nossa vida. E eu acredito que uma dessas coisas é que ela já não ligava mais para esse cansaço mental, para esse cansaço físico que ela tanto tinha ali, né, na hora de ir no poço, na hora do meio-dia, aquele sol quente. Ela já não ligava mais para isso. Mas também existe uma outra situação, uma outra forma da gente analisar. Seria, por exemplo, talvez ela já estivesse tentando se livrar do cansaço mental, causando um cansaço físico. Já viram aquela história de quando você está com dor num lugar, se você tem dor em outro lugar, você esquece a primeira dor? Seria mais ou menos isso. Ela causar esse cansaço físico para ver se de repente ela esquecia o cansaço mental. E no fim era isso que ela estava buscando, quando ela foi até o poço para buscar água na hora mais quente do dia. Hoje a gente aprendeu, e isso é uma coisa que na vida a gente entende, que o descanso ele é essencial para o corpo funcionar bem. Nós precisamos desse descanso físico, do sono, como foi falado, o descanso mental, como a Dai falou pra gente. A gente precisa disso, para o nosso cérebro voltar a funcionar, para as nossas células funcionarem bem. Só que existe um tipo de descanso que nem o travesseiro mais confortável é capaz de nos dar, que é o cansaço da alma. Esse cansaço, essa parte da vida que causa um estresse, que causa um cansaço mental, sono nenhum restaura. E a mulher samaritana tinha esse tipo de sede, esse tipo de cansaço. E Jesus viu isso nela, na hora que ele encontrou com ela. E ele ofereceu uma solução que remédio nenhum podia resolver para ela, que era a paz interior. E eu quero ler para a gente aqui o versículo final dessa história, que está em João 4, 28 a 30. Nós lemos assim: Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. É estranho a gente parar para pensar nisso, porque ela foi para lá com um objetivo. Ela foi para lá para buscar água, para espairecer, para ficar longe de todo mundo. E aí no final a gente lê
que ela largou exatamente qual era o objetivo que tinha levado ela até lá, porque ela conseguiu encontrar alguma coisa que aliviou algo muito mais importante, muito maior dentro dela. E é isso que acontece quando nós encontramos Jesus. Nós encontramos o descanso completo, de corpo e alma. Aquela mulher, ela foi capaz de tirar dos ombros dela o motivo que tinha levado ela até lá. E essa é uma reflexão que nós podemos fazer aqui hoje. Pense em qual foi o motivo que te trouxe até aqui, desde o começo, desde o primeiro dia. Por que você veio aqui? Existe um motivo importante. E a busca por uma vida saudável, por uma alimentação melhor, por entender como o nosso corpo funciona e quais são as coisas que nós necessitamos na vida para viver bem, com saúde, isso é muito importante. É muito importante. Só que nós não podemos esquecer que, em meio a essa busca, enquanto nós estivermos nessa busca por uma vida saudável, nós vamos também encontrar, não por coincidência, mas porque Deus nos dá esse privilégio, nós vamos encontrar alguém que não muda apenas a nossa alimentação, não muda apenas a nossa rotina de sono, não muda apenas o nosso estilo de vida. Na verdade, nós encontramos algo principal, que é Deus, que nos carrega no colo, que alivia todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos e nos dá o descanso que a gente tanto precisa. Então isso é importante. É importante nós pensarmos no descanso físico, é importante nós pensarmos no descanso mental e é importante nós sabermos que quando nós encontrarmos Jesus e estivermos dispostos a deixarmos Ele nos carregar, aí a gente vai ter o descanso físico, porque Ele nos dá isso, e também o descanso para a nossa alma, para o nosso coração.